Aleluia ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente, o Todo-Poderoso, o Eterno. Glória a Deus. Aleluia. Agora é chegado o momento, na hora da palavra do Eterno Deus. A palavra que será transmitida aqui, nesta feira do tabuleiro, nesta cidade de Maceió, para cada ouvinte que ouvir a palavra, venha tomar suas decisões de se arrependerem dos seus pecados e confessarem com suas bocas ao Senhor Jesus Cristo como Salvador e servir a Ele, estar na presença dEle. Aleluia! Glória a Jesus. O livro que escreveu o apóstolo Mateus, ou no hebraico o nome dele significa, no original, Matitiago, traduzindo para o português significa Mateus. No capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20, que foi escrito em escrita grega, mas hoje em dia também tem escrito em escrita hebraica, traduzido direto do grego para o hebraico. Glória a Jesus. Aleluia. E assim está escrito. Mateus, Matitiago, no capítulo 28, versículo 16, escrito em escrita hebraica. Vê, achetei, asar, hatal midim, halehu, hagalila, el hahar, asher, Dizivan, Yeshua, e a tradução está escrito em português. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E o versículo 17 que está escrito em escrita hebraica e traduzido para o português. Em escrita hebraica está escrito assim: Halihu. Está escrito assim em escrita hebraica, no versículo 17: Vayehi, Kir Otam, Oto, vai estar Lo, Umiketzatam, Nehileku, Veliban, que é a tradução em português está escrito assim no versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E versículo 18, está escrito em escrita hebraica: Vai Agash, Yeshua, vai também, Alehem, Lemor, Nitanli, Kol Shaltan, Bashamai, Uvaretz, que é a tradução em português está escrito assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E versículo 19 que está escrito em escrita hebraica: Lehu, Vasu, Letalmirim, Et Kol Hagovim, Utevaltem, Itam, Lechem Haal, Vehamem, Verua Hakodesh, que é a tradução em português está escrito assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e
o Espírito Santo. Aleluia! E versículo 20 está escrito em escrita hebraica, assim: Veli madbetem, otam, lishmor, kol asher, zeviti, ethem, vehine, anohi, itehem, kol hayamin, al-ketze, ha'olam. Amém. E a tradução em português está escrito assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Glória a Jesus. É um texto das Escrituras, escrito pelo apóstolo Mateus, apóstolo Mateus, que fala da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E falando da ressurreição, Maria Madalena, outras mulheres, resolveram ir até o sepulcro aonde o corpo de Jesus estava. Mas aquelas mulheres não sabiam o que iria acontecer. Já era a madrugada do domingo, quando aquelas mulheres resolveram ir até o sepulcro. E elas foram caminhando para o sepulcro. E o texto de Mateus, do capítulo 28, fala que houve um grande terremoto. E aquele terremoto ali foi um sinal que Jesus já não estava mais ali naquele sepulcro, que a pedra já tinha sido removida do sepulcro, que Jesus, o eterno Deus, já haviam ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele vive. Ele está com o Pai nos céus, intercedendo por nós. E breve Ele vem para levar os escolhidos. Aleluia! E se hoje você quiser ser um escolhido do nosso Salvador Jesus Cristo, toma a sua decisão de seguir e servir a Ele, confessar com a sua boca Jesus Cristo como seu Salvador, e você tomar a sua decisão de arrependimento de pecado e se converter a Jesus Cristo, o eterno, nosso Redentor que vive eternamente. Hoje é o dia da sua decisão. Aleluia! Glória a Jesus! E aquelas mulheres foram andando pelo caminho. E quando elas chegaram no sepulcro, viram algo diferente ali naquele sepulcro. Elas viram que a pedra do sepulcro já não estava mais no local, porque a pedra do sepulcro havia sido removida. E o texto diz que o anjo do eterno Deus desceu e removeu aquela pedra do sepulcro e ainda sentou-se em cima daquela pedra. Aleluia ao nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele saiu de dentro daquele sepulcro andando, caminhando. Aleluia. Glória a Jesus. E a pedra que estava removida era para que todos viessem testificar que Jesus já não está mais dentro daquele sepulcro. Ele vive. Aleluia. Glória a Jesus. E nós crentes servimos ao Senhor Jesus Cristo que vive eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que é vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não servimos a um Deus morto, não. Nós servimos a um Deus que é vivo. Aleluia. Glória a Jesus. E aquelas mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres, quando chegaram ali diante daquele
sepulcro, elas ficaram admiradas, sem entender o que estava acontecendo, quando viram aquela pedra do sepulcro que não estava mais no lugar que havia sido removida. E elas, sem entender o que estava acontecendo, elas olharam dentro do sepulcro e não tinha ninguém dentro daquele sepulcro. Então apareceu um anjo para elas e falaram para elas: por que buscam o viver dentro dos mortos? Aquelas mulheres estavam achando que Jesus estava morto ali naquele sepulcro, mas elas não sabiam que Jesus havia acabado de ressuscitar dentre os mortos. Aleluia! E o anjo do eterno Deus testificou para aquelas mulheres que Jesus está vivo. Aleluia! Glória a Jesus! E Jesus, estando vivo, caminhando aqui pela terra, dando instruções aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Jesus ainda falou que no nome dele os demônios são expulsos. E Jesus falou que no nome dele os enfermos são curados. E Jesus falou que no nome dele alguma pessoa que tomar alguma coisa mortífera não fará dano algum. Aleluia! É no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E no nosso Salvador Jesus Cristo a salvação, a libertação, a cura. Aleluia! Se você quer receber salvação, é só você tomar a sua decisão de seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. E não há salvação fora dele, não. Se você quer salvação, receber vida eterna, é só tomar a sua decisão de arrependimento e de pecado. É você confessar com a sua boca Jesus Cristo como seu Salvador e seguir a Ele e servir a Ele para você receber salvação. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E aquelas mulheres, quando estavam ali diante daquele sepulcro ali em Israel, vendo que a pedra já não estava mais no local, e aqueles dois homens de vestes de linho fino, Pai do Senhor Jesus Cristo, estavam ali dando instruções para aquelas mulheres, aleluia, para que elas fossem até o discípulo de Jesus e anunciar as boas novas, que Jesus vive. Aleluia! Glória a Jesus! Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E para que aquelas mulheres anunciassem aos discípulos de Jesus, para que eles fossem até o monte da Galileia para se encontrar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu ordem para ela, a Maria Madalena, que teve um encontro com Jesus ali, naquele sepulcro. E Maria Madalena, estando chorando em lágrimas, vendo que Jesus não estava mais naquele sepulcro, ela achava que o jardineiro havia levado o corpo, mas ela não sabia que Jesus já havia acabado de ressuscitar dentre os mortos. Aleluia! E ela chorando, de repente, Jesus se apresentou para Maria Madalena. Jesus se apresentou no local. Aleluia! E Jesus falou em suas palavras: mulher,
a quem busca. E ela, sem conhecer a Jesus, ela falou em suas palavras: Senhor, se levaste o corpo dele, traz para me julgar. Maria Madalena estava achando que era o jardineiro que estava falando com ela. Ela não estava conhecendo a Jesus. E Jesus vendo que Maria Madalena não estava reconhecendo, então Jesus começa a se revelar para aquela mulher. Aleluia! Aleluia! Jesus revela-se para aqueles que querem a salvação, para aqueles que querem seguir e servir a Ele. Aleluia! Jesus se revela. É só você tomar a sua decisão de arrependimento do pecado e se entregar a Cristo Jesus, servir a Ele e se converter a Ele. Então Ele se revelará para você, concedendo a você uma nova vida, uma transformação e a salvação. Aleluia! Então Jesus, olhando para Maria Madalena e viu que Maria Madalena não tinha o reconhecido, então ele falou em suas palavras: mulher, Maria. Jesus chamou pelo nome Maria. E quando ela ouviu Jesus falar, chamar o nome dela, ela conheceu o Eterno, o seu Salvador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, quando ela se virou e viu a presença do Todo-Poderoso, nosso Salvador Jesus Cristo, e Yeshua Mashiach, aleluia! Ela já foi dobrando o joelho dela diante da presença de Jesus. E as lágrimas se derramavam ali diante de Jesus, as lágrimas de Maria Madalena, estando na presença de Jesus. E você quer estar na presença de Jesus? Derramar suas lágrimas diante de Jesus, assim como Maria Madalena fez? Derramou suas lágrimas diante de Jesus. Ela reconheceu que Jesus é o Salvador da vida dela. Aleluia! Maria Madalena reconheceu que Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Messias, o nosso Redentor que vive eternamente. Aleluia! Glória a Jesus! E Maria Madalena, aquela mulher, se alegrou por estar na presença de Jesus, por Jesus estar vivo e falando com ela. Aleluia! Glória a Jesus! Então Jesus, eu olho, aleluia, para aquela mulher e até o discípulo dele. Aleluia! E aqui está um homem, o nome chamado Genário, e ele está pedindo oração, e eu vou apresentar ele agora ao Eterno Deus. Senhor Jesus Cristo, Eterno Pai, apresento aqui o Genário. Ó Eterno Pai Celestial, estenda as suas santas mãos poderosas sobre o Genário, guarda o Genário em suas santas mãos poderosas, Eterno Pai Celestial. A vida do Genário pertence a ti, Senhor Jesus Cristo, Eterno Pai. Que a sua proteção divina esteja com o Genário, que a sua bênção, Eterno Pai Celestial, seja com o Genário, e a sua presença, Espírito Santo, esteja com o Genário, aonde ele estiver, acompanha, ó Pai Eterno. Eu peço, ó Pai, repreende toda obra maligna que ele tiver aqui, repreende toda obra maligna na vida do Genário, que toda obra maligna seja repreendida em seu nome, Jesus Cristo, e a sua bênção eterna, Pai Celestial, seja com o Genário, seja com a família do Genário, e continua convertendo a família do Genário a ti, eterno Pai
Pai Celestial, concede salvação ao Senhor Jesus Cristo, ao Ginário, à família do Ginário. Eu peço, Jesus, em seu nome. Amém. Glória a Jesus. Aleluia.